Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast 8 vezes mais, no quadro Mulheres Excepcionais. E hoje, uma convidada muito especial. Ela que tem uma ferramenta muito especial para te ajudar a fazer novas conquistas. Eu não vou falar um pouco ainda não, mas de forma muito estratégica você consegue economizar e muito. Hoje a gente vai conhecer mais um pouco da Lunara. Seja Bom bem-vinda, dia. Lunara. Obrigada pela oportunidade de estar aqui, poder compartilhar um pouquinho de conhecimento. Não, eu que fico muito feliz de você ter aceito o convite. E esse quadro ele foi feito para mulheres como você, mulheres que estão em movimento, estão fazendo acontecer e que têm uma trajetória. Por falar em trajetória, me conta um pouquinho de você, da tua trajetória, quem é a Lunara, como é que a Lunara chegou até 2026. De novo, eu quero agradecer, obrigada, tá, por essa oportunidade de estar aqui compartilhando conhecimento, né, estar agregando na vida das pessoas. E contando um pouquinho, né, eu tenho 34 anos, mais de 10 anos aí de área comercial com foco em produtos financeiros. Passei um pouquinho aí por grandes players de mercado, bancos, fintechs. E, na verdade, eu até falo muito sobre isso. Em algum momento eu tive que ressignificar e achar um propósito dentro do que eu fazia, né, alguma coisa que ardia dentro do meu coração para não somente vender, né, a gente sempre é uma venda, né, o que a gente faz, mas para ter um propósito na vida das pessoas. Foi quando eu recebi um convite lá 3 anos atrás da Porto para um produto que eu já amava, não usava, mas eu sempre gostei, fui amistosa, assim, com ele, que é o consórcio. Legal. Eu falei: "Bom, deixa eu entender um pouco mais disso". E eu me apaixonei pela ferramenta, pela modalidade. E eu sou assim, né, errado ou certo, eu preciso realmente me identificar, preciso ter empatia, preciso consumir o produto para poder vender. E eu me apaixonei, uso o produto hoje, a modalidade, para as minhas próprias aquisições, e aí eu consigo trazer estratégia para a vida das pessoas, né, implementando isso não como uma venda, né, uma venda de um crédito somente cru, mas dentro de um projeto para trazer essa viabilidade. Tem que fazer sentido para a vida da pessoa e se não fizer, se tiver outra coisa melhor, tá tudo bem. Legal, legal. Você falou, né, do consórcio e falou aí da questão de sentido. Muitas pessoas, elas acham que a venda é você fazer, tipo assim, como se fosse tudo robótico. Mas essa questão do sentido faz total diferença. Eu percebi no teu olhar que você falando que, tipo assim, eu preciso ter uma empatia com o que eu vou vender, eu preciso consumir. É muito interessante ter esse cuidado. E para a pessoa precisa fazer sentido também. E aí eu queria te perguntar, você vende consórcio ou você vende outra coisa? Eu sempre falo isso nas minhas redes sociais, eu vendo projeto, Uau, né, eu vendo um projeto para sua vida, um projeto financeiro, estratégia patrimonial. O consórcio é uma consequência, é uma ferramenta maravilhosa. Então, antes de qualquer coisa, eu ouço o meu cliente. Eu procuro entender a necessidade dele especificamente. O que que ele busca, em qual prazo, qual é o investimento que ele tem para aquilo. E eu vou fazer para ele trazer a realidade, se é viável ou não, dentro da ferramenta que eu ofereço. E se não for viável dentro da minha ferramenta, porque tem perfil de cliente também, né? Se não for o perfil do cliente, tá tudo certo. A gente vai manter ali um relacionamento, posso até de repente direcionar para outra coisa, um parceiro que faça sentido o que ele está buscando. Então não é uma venda de consórcio friamente, é uma venda de projeto, são insights para melhorar e ajudar aquela pessoa a conquistar o patrimônio que ela precisa. e você falou de projetos de vida, a questão toda, todo mundo tem sonhos, né? Algumas pessoas têm um sonho mais exposto, né? Que nem eu lá no meu post do Empresário S.A., é eu lá em Dubai. Minha IA tá lá já, daqui a pouco eu tô chegando. Então, algumas pessoas têm um sonho mais exposto e outras têm um sonho mais retraído. Uhum, Acho que a tua função ali é de bater um papo, entender um pouco qual é o momento da pessoa, sim, porque muita gente, eu não sei se acontece com você, muita gente vem pelo preço. sim. Ah, eu quero pagar tanto, de repente eu quero ter tanto, ou às vezes até vem com pressa. Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, como é que é esse relacionamento? Porque muita gente vai vir até você com uma ideia formada e achando que vai encaixar ali dentro do projeto, mas aí você pega isso e provavelmente entende ali o momento. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. É, na verdade, muita gente quando já ouve o nome consórcio, ele já tem uma aversão, porque tem alguns paradigmas de mercado que queimaram o produto. O produto é muito antigo, desde a década de 60. Ao longo da trajetória, ele foi reconhecido pelo Banco Central como um produto financeiro,
E aí os bancos colocaram na prateleira, mas comercializaram mal, muito mal. Queimaram o produto, usaram como uma venda casada, uma venda forçada, não com o objetivo de ajudar propriamente a aquisição. Então queimou o produto. Várias pessoas quando vêm a mim, vêm com uma aversão do consórcio. "Ah, mas eu ouvi falar, eu ouvi dizer e aconteceu com meu amigo". Então, o meu trabalho, principalmente, eu amo isso, é conversar com pessoas. Primeiro eu converso com pessoas, aí eu desmistifico a ideia que ela tem do consórcio. Falei: "Deixa eu te explicar, o consórcio não é nada disso que eu te contar. Desconstrói tudo, né? Deixa eu te contar uma coisa, como funciona o consórcio". Então, a pessoa fala assim: "Mas é certo de eu ouvir isso?". "Mas eu nunca soube que o consórcio era assim, eu não acredito". Eu falei assim: "Pois é, mas fica tranquilo que eu também não". Eu também não. Então Precisei que alguém falasse pra mim. exatamente, eu precisei entrar dentro do produto, imergir realmente para entender, eu precisei usar, eu precisei comprar, né, para poder, entender o produto e trazer o melhor para a vida das pessoas. Então quando a pessoa vem a mim, ela vem com uma perspectiva do consórcio muito parecida, fazendo um paralelo com financiamento. Então ela vem querendo usar o consórcio como financiamento. Então Tipo, aqui, eu quero comprar essa caneca. Eu quero pegar e comprar essa caneca hoje e pagando menos. É mais ou menos essa ideia que vem ou vem uma ideia diferente? tem alguns perfis. Aham. Tem um perfil que vem buscando um consórcio achando que ele é um produto de sorte, que é bem comum, tá. Bem Porque se comum. fala muito de sorteio e tudo É, mais. isso aí. E eu tiro essa ideia da cabeça das pessoas. Falo: "Olha, o consórcio não é capitalização, o consórcio é uma modalidade de compra e qual é a principal vantagem? Custo. Então o custo efetivo total da operação é muito menor, deixa eu te mostrar, a gente faz cálculo, que eu amo chamar o cliente para calculadora, fazer É, isso aí. cálculo. Aí tem o perfil desse cliente que ele acha que vai consumir, que é um produto de sorte. Tem o perfil do cliente que é o perfil que ele não está conseguindo o financiamento, ele quer usar o consórcio como financiamento. Então ele acha que já vai conseguir de forma imediata. E a gente tem muito êxito nisso quando o cliente está capitalizado para isso. Então, existem N possibilidades. Eu consigo sim usar o consórcio para uma contemplação rápida, eu contemplo, eu tenho muito case de sucesso mensalmente. A assembleia foi ontem, né? Foi 21, 20, anteontem. Eu tive 7 contemplações de Uau! planejamento. É, né? Mês retrasado eu tive 22. Sério? É, sério. 22? 22 e não posso mentir, porque é o meu trabalho, a transparência do meu trabalho, eu até divulguei isso na rede social, 22. Então assim, eu faço uma análise do perfil do cliente. Aí, quando o cliente ele me traz essa demanda de urgência, eu sempre sinto o cliente. Olha, deixa eu te explicar, deixa eu entender o seu cenário, qual o crédito que você precisa, qual é o quanto que você pode investir mensalmente, qual o capital que você tem para lance, porque quem quer ir de imediato, tem que ter um capital para lance, que é uma entrada e no consórcio a gente chama de lance. Com aquelas 3 informações eu já faço a análise do cliente, já faço a anamnese do cliente do perfil, é viável ou não é viável. Só que o que acontece é que eu trago o cliente para a realidade dele, né, às vezes o cliente fala: "Nara, olha, cheguei, o consórcio tá aí, eu ouvi falar, conversei com o ChatGPT, dei um YouTube, eu quero comprar um BID, 115.000, eu tenho 10.000 de entrada, eu quero uma parcela de R$ 1.000". Eu falo: "Vem cá, vamos fazer cálculo". Vamos fazer um cálculozinho aqui. Ele entende Vem tudo. E aí eu falo para o cliente: "Entendi, deixa eu te explicar como funciona o consórcio e vamos fazer cálculo". Consórcio não é um produto milagroso, ele é planejamento. Eu consigo te aliviar de muitos custos que realmente você teria em outra modalidade. Mas é assim, ó, o que você tem na sua condição, você consegue um crédito até X. Então o objetivo é ser muito consultiva com o cliente, trazer ele para dentro de uma realidade. Exatamente, que aí você entende o ponto que ele tá, o ponto onde ele quer ir e qual é o melhor caminho ali para ele seguir. Se de repente, fazer uma coisa um pouco mais a longo prazo, se dá para poder encurtar mais esse prazo com Sim, essas estratégias de lance, ou sim. de repente um grupo, né? Em E andamento. eu acho muito interessante esse papel de vocês, consultores, porque você tem a inteligência do negócio com você. E aí você conhece um pouco sobre pessoas. E aí a pessoa, todo mundo quer o seu sonho pra ontem, né? Quem é que não gostaria de Sim. fazer assim e já mudar a sua realidade, mudar a forma como vive, né? Então, a gente tá lidando com pessoas, tá lidando com sonhos, são coisas que são sensíveis. Então, ter esse cuidado, ter é, esse feeling, né? Sensibilidade, Essa né. sensibilidade é muito importante. E aí eu queria também te perguntar, nesse tempo que você está trabalhando com consórcio, quais foram assim, as situações que, tipo assim, te trouxe uma realização pessoal? Caramba, valeu a pena eu ter aceitado mexer com isso para poder passar por essa experiência. Muito engraçado que quando eu entrei para o produto, né, meus primeiros meses ali,
eu tinha muita expectativa, porque acontece, eu já trabalhei com muitas coisas, né, falei, muitos produtos financeiros, ao longo da minha trajetória eu também trabalhei com outros produtos que não eram financeiros. E eu sempre senti falta de algo com propósito, eu falei assim: "Ah, eu não quero fazer uma venda simples, eu quero uma venda complexa". E eu até coloquei Maneiro. isso no meu currículo na época, eu quero uma venda complexa, eu quero uma venda consultiva. E aí Deus me deu o que eu pedi, né. É, isso aí, isso aí. E aí eu tive algumas frustrações logo no início, porque eu criei muita expectativa, eu falei assim: "Não, eu quero contemplar muita gente". É uma construção de carteira, né. E aí eu lembro que as minhas primeiras frustrações de não contemplação impactou mais a mim do que meu próprio cliente. Falei assim: Nossa, não contemplou". Eu estava muito inexperiente ainda, né, e criava expectativa junto com o cliente, às vezes o não tinha todo o embasamento que eu precisava e tudo mais. E ao longo da minha trajetória, depois de meses que a minha carteira foi sendo construída, eu lembro que com uns 5 meses de Porto, eu tive minha primeira contemplação por sorteio. Maneiro. E aí foi incrível, que eu lembro que essa cliente até hoje, Paula é o nome dela. Essa cliente, ela fez o consórcio, na verdade ela falou assim: "Olha, eu não ganho nada, Lunara, eu não ganho nada, nem bingo". Eu falei assim, Sério, totalmente descrente. totalmente descrente. Ela precisava de 210.000 para quitar um saldo devedor de um financiamento. E eu falei: "Vamos fazer uma carta de 210.000 para quando você contemplar, você quitar o teu financiamento". "Ah não, Lunara, mas eu não quero me comprometer com essa parcela não, não ganho nada, porque eu não tenho expectativa de dar lance". Eu falei: "Paula", expliquei para ela: "É impossível você não ser contemplada até o prazo final. E até o prazo final do consórcio, você ainda tem mais 100 anos de financiamento, então fique em paz". Caraca, É, mano! porque se você parar pra pensar, são 200 meses de consórcio versus 360 de financiamento. De uma casa, por É, exemplo? um prazo padrão de um financiamento Caixa Econômica é 360 a 420. Meses? Meses. E o consórcio é metade desse prazo, 200 meses. Eu falei: "Paula, se a gente for muito pessimista e você for contemplar lá em 200 meses ou 180 meses, fica Sem... tranquila E que você ainda detalhe, se tem". ela for contemplada com 200 meses, falta 160 meses, por exemplo, ela já vai ter menos coisa pra pagar do financiamento e ainda vai sobrar dinheiro pra ela. Então, tipo assim, o Exatamente. cenário mesmo é muito favorável. É. Quando você descortina isso e você traz pra ela ponte ao futuro, é possível, Falei: "A pô. gente não pensa nisso", porque não porque falta de conhecimento mesmo, eu tô aqui pra isso, É. pra trazer esse conhecimento. E ela falou: "Não, não, não, vou fazer só de 70.000". Eu falei: "Tudo bem, né, vamos fazer conforme a sua vontade", tudo certo, fizemos. Cara, é 5 5 meses meses atrás ela depois. foi sorteada. Ela falou: "Mas eu não acredito, Lunara, você falou pra gente fazer 210". Eu falei: É, "Não, não, agora a gente não vai agora chorar. não, vai chorar não. Garante os 70 e vamos fazer 140, né". Ela: "Não, vamos fazer agora". Ela contratou mais 140.000, tá aguardando ser contemplada nesses 140, mas isso podia ser de uma vez, né. É, isso aí, pô. Mas foi Então bem interessante porque tu teve esse pressentimento, né? Tipo assim, e falou, né, e além de um pressentimento, você trabalhou com estatística com ela. Falou, ó, exato. é certo que você não tá fazendo um mau negócio. Pronto. Faz e você consegue. E aí eu queria te passar, te perguntar, pelo que eu entendi, e aí você me corrija se eu não tiver, se eu tiver errado, é mais do contexto de cada cliente, da situação que vai ser usado. E pegando essa linha de raciocínio, eu vou te fazer uma pergunta. O consórcio é investimento? Boa, essa pergunta é excelente. Existe essa briga aí, né, no mercado, né, os gurus aí E do eu já vi mercado vários financeiro. vídeos, nego brigando, não sei o que, blá, blá, blá. Olha, tudo que a gente empenha o nosso dinheiro é uma forma de investimento, mas como produto, o consórcio, antes de ser contemplado, ele não vai gerar nenhuma rentabilidade. Vamos falar sobre rentabilidade. Mas a carta de crédito, depois de contemplada, ela tem uma rentabilidade em cima da Selic. Então, hoje eu tenho muitos clientes que vêm até mim para poder fazer o consórcio, a gente já trago para ele a visão de rentabilidade da carta dele, ele contemplando em X tempo. Então, por exemplo, você fez um consórcio, vamos pegar o exemplo da Paula, ela contemplou a carta dela de 70.000 lá no 5º mês e a carta dela ainda não foi utilizada, não é obrigada a utilizar a carta de crédito assim que é contemplada. O valor está lá e aquele valor é como se ele tivesse aplicado numa renda fixa, ele vai ter um rendimento em cima da Selic. Então sim, o consórcio ele é um investimento. Porque ele rende, ele vai E crescendo. exatamente. E nesse momento que a gente está com a Selic alta, a gente está surfando uma onda boa, né, com a rentabilidade das cartas contempladas. Eu queria complementar o que você me fez a pergunta anterior sobre o propósito, se o que se aquece, né, todos os meses, eu amo o meu trabalho, todos os meses eu tenho essa confirmação. Porque é um trabalho muito árduo, a gente fala, porque eu faço a captação dos clientes, eu conduzo o cliente até o fechamento. Às vezes,
Tem várias negociações que eu faço em que para o cliente naquele momento não fez sentido e tá tudo bem, e faz parte do processo. Mas eu fico muito realizada ao ver os clientes fazendo aquisição de bem, porque eu faço esse faturamento. Então eu cuido do cliente desde a entrada até o faturamento do veículo. Então eu Legal. fico muito realizada. Atendo vários perfis de cliente, desde aquele que é o primeiro carro, o primeiro imóvel, a investidor, né. Então isso me traz muita realização pessoal, eu me encontro no produto. Pô, legal, legal, legal. Fazer parte do sonho, né, das pessoas é algo Você fantástico. falou essa questão do investimento, é uma pergunta que a gente sempre recebe e é muito bom. E toda vez que eu trago essa informação, dessa rentabilidade pós-contemplação, o cliente fala: "Não Não, e tem outras acredito". situações também, né? A gente tava batendo um papo aqui fora um pouco antes de começar, um papo normal, e eu tinha te perguntado, né, se eu posso utilizar o crédito para comprar um imóvel de leilão, por exemplo, que eu tenho tipo assim, eu já trabalhei com leilão no passado de carro, Uhum, e agora eu quero trabalhar com leilão de imóveis. Pô, tá uhum. absurdo, tá muito Sim, maneiro. é mercado E aí aquecido. eu queria trabalhar com capital que fosse Uhum, externo, para, sim. né? Independentemente da geração do capital, ou o que fosse. E aí você até me respondeu, eu queria que a gente voltasse nessa Uhum, pergunta. Dá hoje, por exemplo, para a pessoa comprar um imóvel com o valor da contemplação do consórcio? sim. O cliente que faz isso, o investidor que faz isso, o objetivo é preservar capital e o consórcio é uma excelente modalidade para ele fazer isso. Hoje, os leiloeiros não estão aceitando diretamente o consórcio para a compra do imóvel, até por conta do tempo ali do trâmite. Então, precisa ser uma compra rápida. Então, o que, que a gente está fazendo? Nesse momento, isso está em evolução, é bem possível que daqui a uns meses a gente já consiga fazer diretamente. Mas o que está acontecendo? Pegar por reembolso. Ah, então se eu tiver um capital, eu consigo fazer aquisição e o consórcio me reembolsa. Exatamente. Então, meus clientes investidores, eles fazem as cartas de consórcio, geralmente não é uma, são várias para ir contemplando de forma estratégica. Contemplou as cartas de crédito, ele já tem um capital, ele faz a compra do imóvel lá com a financeira, o leiloeiro, enfim, e ele traz esse comprovante de compra de quitação para a gente e ele reembolsa. Então, ou seja, ele vai trabalhar com o dinheiro do banco, o dinheiro do consórcio. E os juros é absurdamente mais Muito. barato. A vantagem do consórcio hoje é o custo é muito mais barato. Toda vez que eu atendo um cliente, eu trago ele para os números. Vamos fazer custo? Você está comparando com qual modalidade? E aí, às vezes, eu atendo cliente que é militar, e às vezes ele tem acesso a um crédito baixo. Que já é diferenciado do mercado, né? Porque ser consignado, né? Fala, né? Exatamente, tem um consignado. Cara, porque não tem juros compostos na operação, é muito difícil eu perder para um juros pra um juro muito difícil não, nunca vi, perder para um juros composto, a não ser que o cliente tenha uma entrada muito agressiva, acima de 50%, aí realmente o juros sobre a diferença vai ficar muito baixo. Mas é totalmente consultivo e personalizado. É o que eu falo, eu gosto de usar o seguinte slogan: "O problema não é o produto, consórcio, o problema é a proposta". Se a proposta for mal feita para você, é ruim, não serve para você, ela tem que ser Entendi. totalmente personalizada para o teu cenário, para o teu projeto. Perfeito, perfeito. Bom, vou aproveitar essa paradinha aqui para você beber uma água, eu também, mas queria chamar você para a Operação Caixa Rápido com o IA. Essa operação, eu vou te ensinar como colocar a inteligência artificial dentro do, do teu sistema de aquisição de cliente. Produção de conteúdo com IA, prospecção ativa. A gente tem a Ayla. A Ayla é o agente integrado de lucro avançado. Ela entra dentro da internet, Google Maps, até no Instagram. A gente tá lançando uma versão agora que vai trabalhar no LinkedIn, todo dia ali fazendo o trabalho de não só de extração de contato, mas essa nutrição de contato. A gente tá fazendo um upgrade nela, que ela vai fazer um papel de social selling. Pra você saber, o social selling é aquela pessoa que vai ter um relacionamento com o teu seguidor, no caso do LinkedIn, com as pessoas que estão na rede. Para depois fazer uma proposta ou fazer um convite, tá? E é assim que a gente está fazendo esse upgrade. Então, a proposta de operação caixa rápido, ela nasceu justamente para você que trabalha, você que é autônomo, você que é empreendedor, você que é empresa. Todo mundo precisa vender. Todo mundo. A venda é o coração da empresa. Então, se você hoje faz processos manuais que são cansativos para você, de alguma forma, você está precisando fazer multitarefas, que tal delegar ou pelo menos ficar parcialmente ali trabalhando com a inteligência artificial ao seu favor? Nós estamos em 2026 e quem não está utilizando inteligência artificial está ficando para trás. Então, pensando nisso,
eu lancei a Operação Caixa Rápido. Aqui abaixo você vai ter, ou no link da descrição aqui no YouTube, um link para você fazer já o teu diagnóstico e logo depois você vai receber um convite para fazer parte da próxima data que vai estar disponível, ou você comenta aqui Caixa Rápido. E aí você vai receber no seu direct lá tanto o diagnóstico quanto essa proposta para a gente poder estar junto e eu junto com você fazer com que a tua empresa alavanque resultados. Lunara, a gente está caminhando um pouco para o final, eu queria ver com você o seguinte. Muitas pessoas provavelmente procuram com pressa. Como é que você fala com essas pessoas? O que você traz de proposta? Eu sei que eu entendi que você precisa saber o momento da pessoa e você coloca ali as condições para ela. Mas, assim, de forma mais explícita, para quem tem pressa hoje e não quer fazer o consórcio, porque acha que vai demorar e tudo mais, o que você tem para falar para essas pessoas? Ela precisa avaliar cenário, tá? Eu sempre digo, o imediatismo é averso à economia. Você está disposto a pagar 3 vezes mais só para ter um bem agora? E quem falou que o consórcio não pode proporcionar isso? Vamos avaliar cenário antes de qualquer fechamento? Então, toda vez que eu recebo um cliente com pressa, aquele cliente é mais sensível, né? Já vi que é um cliente imediatista, e aí eu preciso avaliar cenário antes de colocar ele dentro de uma proposta. Primeiro eu avalio se o capital que ele tem seria viável, então é com base em números, nunca é com base no achismo, "Ah, eu acho que vou contemplar", não existe. É sempre com base no histórico dos grupos em andamento. Toda Então, vez só rapidinho, só te cortando, dá para poder ter essa previsibilidade, digamos com assim? certeza. Sério? Que isso? Eu não sabia. Exatamente. Toda vez que eu trabalho com cliente que tem pressa, eu vou trabalhar com um grupo em andamento. Por quê? Aquele grupo tem um histórico anterior. Eu vou avaliar o comportamento que ele teve nos últimos meses para saber o seguinte: quanto que as pessoas têm ofertado de lança naquele grupo para ser contemplado. Quando você me traz o seu cenário, os seus números, Deixa eu ver eu se eu faço um encaixo. filtro no meu sistema para saber quais grupos você teria a probabilidade de assertividade de 99%, ou 90 ou 80, e eu vou te trazer isso com clareza. "Carlos, estamos trabalhando aqui, eu vou te mostrar o número. Tá vendo esse grupo? Nos últimos 6 meses, você teria sido contemplado todos os meses". Ou "Não, Carlos, esse teu lance está próximo". Então, eu vou te colocar dentro de um cenário estudado, sempre, para um cliente que tem pressa. Agora o cliente que não tem pressa, a gente pode colocar ele num grupo em andamento também, ou ele pode entrar num grupo novo, porque ele vai ter uma parcela mais baixa. Poxa, caramba, eu não sabia dessa não. Essa aí foi Pois bem é. interessante. É bom bater um papo, né? É bom a gente conversar um pouco melhor sobre o negócio um do outro. E vocês aqui estão ganhando muito com isso, tá? Porque tem muita coisa aqui que provavelmente vocês não sabiam, assim como eu, e tá sendo beneficiado. Lunara, era uma pergunta que eu ia te fazer, né? Se dava pra gente saber, se dava pra ser contemplado, você já respondeu e eu fiquei muito feliz de saber que, mediante ao meu cenário, eu vou ter ali uma probabilidade maior ou menor. E aí eu queria saber em relação a custo desse encurtamento, por exemplo, de contemplação. Fica mais caro eu ser contemplado mais rápido? Não. Qual é a vantagem do consórcio? Custo efetivo total. Vamos fazer um cálculo rápido. Pegando uma carta de crédito de 50 mil de veículo, há uma taxa administrativa de 18 e há um fundo de 2, 20%. Seu custo efetivo total vai ser 60 mil, certo? Se você for pagando de forma planejada ou você ofertar o lance, o seu custo é o mesmo, 60 mil. A grande Entendi, já é diferença pré. a grande diferença é que o teu lance, ele já entra amortizando o saldo devedor, você vai pagar as parcelas de diferença, mas no final das contas, Você você vai pagou o mesmo pagar a valor. mesma coisa. Eu gosto de dizer o seguinte, eu sempre trago o cliente para a realidade, de novo. Dá pra gente usar o consórcio de forma rápida, parecida com o financiamento? Até dá, só que a gente vai passar um pouco mais frio na barriga, o cliente vai descapitalizar um pouco mais, dá pra gente fazer. Por que que ele vai descapitalizar um pouco mais naquele momento? Porque ele vai ter que dispor ali do investimento dele, né, não vai preservar a liquidez para dar um capital de lance. Quem se antecipa, reina, quem se antecipa, escolhe. Eu sempre falo, o ideal do consórcio é o seguinte, é você antecipar o crédito antes da necessidade urgente de ter o bem. Então essa é a forma perfeita de utilizar o Melhor consórcio. cenário, digamos assim. Exatamente. Então você vai fazer o consórcio hoje, quem faz um consórcio sem pressa, "Ah, eu não preciso de um bem agora, eu vou precisar daqui a alguns anos", ele vai ter uma parcela muito mais suave, ele vai estar dentro do grupo e vai amadurecer dentro do grupo, porque a questão do consórcio é o seguinte, quanto mais rodado é o grupo, menor é o percentual de lance. Então o cliente, ele se planejou, ele entrou num grupo com antecedência, e ele espera o melhor momento dentro do amadurecimento do grupo para ofertar um lance, porque a gente acompanha juntinho ali o histórico daquele grupo. Entende? Porque ontem até um case, eu recebi uma cliente conversando com ela, ela falou assim: "Ô Nara,
Eu quero um grupo, você não tem um grupo contemplando com percentual baixo aí? Eu falei: "Tenho vários. Tem um grupo que de imóvel contemplando com 38%, contemplando com 35%, eu tenho até com 30%". Ela: "Mentira". Eu falei: "Pois é, mas não tem vaga". Ela: "Mas", eu falei: "Pois é, não tem vaga, porque o grupo quando chega nesse momento, você acha que aquela pessoa, ela se planejou, ela entrou no grupo de forma com antecedência, Planejadinha. planejada. Você acha que quando chega nesse momento alguém sai? Não Duvido. sai". Tipo assim, tá mais próximo dele ser contemplado agora do que Exato. quando ele Porque entrou. aquela pessoa, ela pagou o preço do planejamento, ela se dispôs a fazer um investimento mensal de parcela mensalmente para estar ali dentro. Então, o ideal é o quê? Se você tivesse planejado, eu sempre falo, converso muito com os corretores de imóvel, deveria ser obrigatório para toda pessoa que mora de aluguel ter um consórcio, mas não é interessante, né, para o nosso país, porque isso iria inibir muito aí as compras de financiamento, mas todo mundo que mora de aluguel deveria ter um consórcio, porque é garantir que ele vai comprar aquele imóvel ou outro, porque tem gente que mora 10 anos de aluguel, 15 anos, 20 anos, E não tem não nada. tem nada. E qual é por que que as pessoas falam que não vale, os jovens falam muito isso, né, "Não vale comprar imóvel no nosso país". Por que que não vale? Porque é muito caro o financiamento, por isso que não vale. Mas se você comprar através de consórcio com um custo muito baixinho, Não, eu sempre penso assim, o melhor cenário, minha cabeça, ela trabalha fazendo o melhor cenário possível. Tipo, eu comprando através do consórcio, que é com dinheiro que foi planejado, ou de uma contemplação e tudo mais. Um imóvel de leilão, que é bem mais abaixo do valor de mercado. E aí eu pego esse imóvel, boto ele pra vender e exato, recapitulo. A minha cabeça faz isso. Então, quando a gente pensa nesse cenário, como é que ele não fica vantajoso? Não tem muito como. vantajoso. Pensa que você compra o imóvel através de leilão, com o preço do leilão, certo? Aí você comprou aquele imóvel com a sua comprou à vista, pegou reembolso a sua carta de consórcio, bonitinho. Quando você comprou aquele imóvel, você vai regularizar ele, tudo bonitinho, aí você vai fazer suas reformas, seus investimentos. Quando você for vender esse imóvel de novo, você não vai vender a preço de leilão, Não você vai, vai pô. vender a preço de engenharia, de Exato. mercado. De mercado. Você recupera Você muito, vai botar valor sobre aquilo. a lucratividade é altíssima. E isso aí é uma das ferramentas, né? Você falou de carro também. A pessoa às vezes tá com dinheiro pra dar de entrada no carro. Por que não chamar você, né? E até faça esse convite. Você que tá hoje planejando trocar de carro, conversa com a Lunara. Chama ela. Pô, Lunara, eu tô pra poder fazer um financiamento. Vou dar meu carro de entrada pra pegar outro carro, sabe, que tem a desvalorização. Depois vocês podem fazer um planejamento, às vezes, curto ali, né? E você conseguir fazer essa troca de veículo, já fazendo ali uma aquisição de uma carta, de repente, né? Também tem esses Sim. lances também. Até queria aproveitar para dar um recado, porque eu tenho parceria com várias concessionárias, com várias lojas de revenda, que aceitam o seu veículo como entrada de lance. Então, Uau! a gente faz uma análise prévia, eu te trago uma proposta prévia antes de qualquer fechamento de contrato, de quanto seria avaliado seu carro, quanto seria a sua carta de crédito, para fazendo sentido, a gente consegue fechar negócio e você usa o seu próprio veículo de lance. Super Eu possível. não sabia disso. Não sei você. Lunara, a gente tá caminhando pro final e sensacional o bate-papo. Antes da gente finalizar, eu queria te perguntar o seguinte. Eu vou te fazer duas perguntas, uma agora e uma que eu costumo fazer no final de todo o podcast. A primeira, eu fiquei sabendo que em agosto é um clima diferente para o É. consórcio. Tem ali uma atmosfera muito favorável para quem perdeu algumas oportunidades passadas. O que Sim. você tem a dizer sobre isso? É ótimo, você até me fez uma pergunta anterior sobre preço, né, quem procura por preço. O que acontece? Agosto é o mês do consórcio, o mercado ele se movimenta para isso. A Porto, ela se posiciona de uma forma muito grandiosa, porque ela oferece, porque assim, uma carta de crédito da Porto é de alta relevância para o mercado, né, e a Porto ela oferece a melhor condição comercial do ano. Então o cliente que procurou por parcela, quer entrar no consórcio e busca a melhor condição de preço, agosto é a oportunidade, tá. Porque a gente fala que agosto é o nosso aniversário, né, a Porto faz aniversário também de consórcio, então a gente coloca aí a melhor condição de mercado. Então o cliente que está buscando, esperou por preço e quer uma carta Porto, agosto é o mês, tá. Show de bola. Lunara, se você. Antes de eu. Posso fazer essa pergunta antes. Se você fosse se desconectar, né? Digamos que você vai lá pra SpaceX e vai pra Marte, outro mundo. E você gostaria de deixar uma mensagem. Essa mensagem ela vai passar em todas as redes de mídias do mundo. Todo mundo vai ver essa mensagem. Não vai ter um ser humano na face da Terra que não vai ver essa mensagem. O que você deixaria de recado pro ser humano?
Cara, que pergunta máxima, adorei. Eu deixaria a seguinte mensagem que eu uso para minha vida, é o que arde no meu coração: não busque dinheiro, busque propósito, porque o dinheiro é uma consequência de um propósito que arde no seu coração e um trabalho bem feito. Então, não busque por dinheiro, busque em ser ponte na vida das pessoas, consequentemente você vai prosperar com isso. Sensacional, sensacional. Deixa suas redes sociais aí pro pessoal buscar você nas redes sociais, te seguir. Bacana. Então, hoje na rede social, meu arroba é você no consórcio. Lá você consegue ter um material muito educativo. Tem um e-book, eu criei um e-book que dá todo o direcionamento do consórcio, desde o início, como você pode usar ele para investimento, como você pode usar para troca, para reforma de imóvel, construção, aquisição de terreno. Então, é um conteúdo muitíssimo educativo. Lá no Instagram, do Você no Consórcio, tem também acesso ao meu site, que dá acesso a várias calculadoras. Então, lá no site do Você no Consórcio, você consegue ter uma calculadora comparativa gratuita. Você consegue comparar o financiamento que você está avaliando, a proposta que você recebeu, com o consórcio, né. E se você tiver interesse, a gente faz essa viabilidade para saber se dá para contemplar no consórcio ou não, e vários outros materiais que conseguem te ajudar na tomada de decisão. Perfeito. E eu, carlosjr.ia, no Instagram e no TikTok. E aqui no YouTube, o canal 8 vezes mais. E eu te convido para acompanhar aqui nas redes o podcast 8 vezes mais. Eu tenho recebido pessoas extraordinárias, excepcionais aqui. Eu tenho 3 tipos de programa aqui. Mulheres excepcionais, que é esse de hoje. Homens fora da curva e casal extraordinário. Então, se você também quer participar, quer sentar aqui nessa mesa, é só entrar em contato com a gente. Lara, obrigado, Obrigada tá? a você pela oportunidade, Fica com tá? Deus Conta aí. comigo. Vamos que vamos. Um abraço. Outro. Valeu!